Presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao deputado Marcelo Freixo, que é professor, que tem conduzido esse debate em nosso nome, no campo da educação e outros debates importantes, onde a educação é essencial para a sociedade brasileira, e agradecer a sua generosidade e deferência para que eu pudesse usar o tempo nesta sessão. Em primeiro lugar, é importante que nós possamos recuperar a preocupação de todos os partidos que compõem a minoria desde o início da pandemia. Eu quero lembrar aqui, e a professora Dorinha vai lembrar, a deputada Alice Portugal, a deputada Rosa Neide, deputado Marcelo Freixo, deputado Danilo Cabral, tantos parlamentares que atuam com muita força nesse debate da educação, deputada professora Marcivânia, de que o primeiro projeto que nós aprovamos logo que foi decretada a pandemia no mundo foi exatamente transformar a merenda escolar na cesta básica para as famílias brasileiras. De que o FNDE autorizasse que a merenda escolar, que os gestores municipais pudessem utilizar a merenda escolar para a cesta básica às famílias. Essa foi a primeira grande preocupação. Porque todos nós sabemos que muitas crianças têm na alimentação escolar a sua refeição diária. Essa foi a primeira grande preocupação. E, obviamente, nós deveríamos, e todos que aqui hoje falaram da refeição escolar, deveriam estar preocupados em fiscalizar o cumprimento desta decisão do Parlamento brasileiro. O tempo todo nós falamos aqui que o que garante, durante a pandemia, também a alimentação das famílias é um auxílio emergencial de R$600, pelo menos. E eu vi que este parlamento, muitas pessoas que hoje se preocupam com a alimentação das crianças, não votaram esse auxílio emergencial. Votaram com o governo Bolsonaro um auxílio agora de R$150, quando o gás de cozinha foi a 130, já está em 130, R$136 no Brasil. Eu não vi nesse momento alguns dos parlamentares que falam da alimentação na escola se preocuparam em garantir às mães, inclusive, de famílias monoparentais, esse recurso. Essas mães, hoje, devem estar ganhando, no máximo, R$370 para garantir a alimentação das suas famílias e dos seus filhos. E todos os dados, todos, de qualquer instituto, público ou privado, mostram que as famílias mais pobres do Brasil hoje são chefiadas pelas mulheres. E as mulheres negras, em particular, a deputada Benedita da Silva, diz isso todos os dias para quem quiser ouvir da tribuna deste parlamento. Então, nesse momento, quando nós estamos discutindo a escola, e eu ouço isso de todas as parlamentares dedicadíssimas a esse tema nesta casa, quando nós estamos discutindo a educação brasileira, nós não estamos nem um pouco distantes deste debate. Ao contrário, nós estamos olhando para a desigualdade regional deste país, que é imensa, é imensa. Não adianta falar da escola privada, da alta classe média do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, ou de Brasília, ou mesmo do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Nós estamos falando, deputada Benedita, da escola de Nova Iguaçu, ou da periferia do Rio de Janeiro, ou do Nordeste ou do Norte desse país, ou mesmo do Centro-Oeste ou da Ceilândia, ou de qualquer outra cidade do Rio de Janeiro, ou de qualquer outro estado do Brasil, que vive uma situação de não ter encanada como Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a maioria das escolas não tem água encanada. Então, nós estamos falando de uma situação onde a higiene e a segurança dos profissionais da educação, eu não falo só dos professores, estou falando da merendeira, eu estou falando dos profissionais, dos inspetores e de outros profissionais que atuam nas escolas, que não tem nem como ir para a escola que não seja um transporte coletivo lotado. E nós hoje tivemos 3.321 mortes no Brasil. Basta olhar para a ciência, basta falar o que falam os cientistas. E não adianta me vir com o exemplo da Finlândia, da Suécia, da Alemanha. Não adianta falar de outros países que investiram bilhões para fazer o retorno à escola acontecer. São exemplos lindos, mas que não cabem na realidade brasileira. Então não venham aqui falar que nós estamos insensíveis à realidade social brasileira, que somos nós que compomos a minoria deste parlamento, que temos discutido socialmente esse país
com auxílio emergencial para geração de emprego, apelando, quase que suplicando para que este parlamento não fique de costas à realidade brasileira, que é o que ele tem feito há algum tempo, de se virar de costas e votar uma agenda de uma política econômica agravada por este governo, que não se preocupa em nenhum momento com a vida do povo brasileiro, que tem gerado mortes, que tem aumentado e agravado a situação do povo brasileiro. Então, essa votação foi por convicção. Nós queremos as escolas abertas, mas com segurança, com vacinação, com garantia de que as pessoas não irão para a escola e voltarão doentes. Essa é a preocupação de quem votou contra esse projeto e está votando nesse momento contra esse projeto, e faço apelo sobre isso. Então, não chorem neste plenário pedido pelas crianças, votem pelas crianças no auxílio emergencial, para que esse dinheiro chegue nas mães, nas mulheres, e para que a vacina se acelere para as famílias brasileiras, e não ajudem esse governo a continuar fazendo uma política genocida neste país, porque genocídio é uma tipificação das convenções internacionais e do Código Penal. Então, não é um panfleto, não é uma agitação, apenas se caracteriza quando o Estado ajuda, induz e possibilita a morte das pessoas. Eu gostaria, no entanto, no tempo que me resta, fazer um imenso apelo, para que pelo menos na noite de hoje a gente consiga socorrer. Nós estamos aqui fazendo um apelo de socorrer alguns segmentos da sociedade brasileira. Esses segmentos que eu sei que toca sensivelmente esse parlamento, que é o segmento da arte e da cultura brasileira. Esse parlamento já socorreu, independentemente dos desejos de que esse governo teve no ano passado. Este parlamento, a partir dele e da sociedade brasileira que se movimentou, este parlamento conseguiu construir, junto com a sociedade brasileira, junto com os fazedores e fazedoras de cultura, um grande socorro. Esse socorro que deveria ser de toda a sociedade brasileira, mas que nós não conseguimos construir novamente no auxílio emergencial. Mas esse socorro que foi dado em 2020, esse dinheiro de 3 bilhões de reais que foram importantes para a cultura brasileira, ainda restam nas contas dos estados e municípios em torno de 700 milhões de reais, que precisam ser liberados. Há um desespero no país, porque a pandemia não melhorou, ela piorou, e as pessoas não conseguem trabalhar, estão desesperadas, muitos estão passando fome, estão vendendo seus instrumentos, não estão conseguindo mais seguir na vida sem aquele coleguismo de uma cesta básica auxiliada pelo seu colega, sem a coleta de financiamento dos seus parceiros. As suas famílias estão em dificuldade também. Então, nós estamos pedindo, apelando, e todos os líderes com quem eu conversei têm esta sensibilidade, porque houve um atraso no repasse dos recursos pelo governo federal no ano passado. A última parcela foi em outubro da Lei Aldir Blanc. Alguns municípios que não conseguiram, atravessados pelas eleições, gestores saindo, gestores chegando, tiveram que devolver aos estados, que só chegou em dezembro aos estados, esse recurso pela própria lei, que deu um prazo de 60 dias aos municípios, receberam em dezembro, não conseguiram empenhar esses recursos. E, portanto, nessa medida provisória que o governo fez em dezembro, não conseguiu dar conta, porque só permitiu a execução de recursos empenhados até dezembro. Isso não foi possível de aplicar todos os recursos, e sobraram nas contas em torno de 700 milhões. A lei que veio do Senado e que incorporou muitos projetos da Câmara, muitos projetos, de 12 projetos da Câmara, contempla a liberação desses recursos, a prorrogação da prestação de contas, o alargamento do prazo da Lei Rouanet, das contrapartidas, e resolve, pelo menos emergencialmente, a conclusão do que foram os objetivos deste parlamento e dos gestores e artistas e técnicos e educadores, oficineiros, ponteiros de cultura de todo esse país. O apelo que eu faço, deputado Arthur Lira, é que a gente consiga ainda hoje dar essa vitória à arte e à cultura brasileiras através da conclusão da liberação dos recursos da Lei Aldir Blanc. Todos estão acompanhando, estão esperando que a gente consiga votar ainda hoje, nem que a gente vá até às 2 da manhã. Agradeço.
Muito obrigada, deputado. Muito obrigado pelo tempo de liderança, deputado Marcelo Freixo. Um beijo. Só espero que o direito democrático da obstrução também não venha para o Aldir Blanc, né? Senão a gente vai para as 5 da manhã. Está encerrada a votação.